Então, hoje nós vamos começar um assunto novo. A gente vai falar sobre o livro de Gálatas. Vão ser 6 aulas. E hoje a gente vai fazer uma introdução ao livro de Gálatas. Mas antes de começar a falar, pedir para a Nani fazer uma oração para a gente começar. Amém. Oremos então, queridos. Pai amado, Pai eterno, bendizemos o teu santo nome, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo teu amor, pelo teu cuidado, por ter nos guardado, por ter nos livrado. Senhor, nós somos gratos a Ti, por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um, Pai, na vida dos nossos familiares. Senhor, neste momento estamos aqui para estudar a Tua Palavra. Abençoa o William, que seja o canal de bênção em nossas vidas. Que os nossos corações sejam prontos para receber a Tua Palavra, o Teu ensinamento. Que nossos ouvidos estejam atentos à Tua voz, a voz do Teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco nessa manhã, nos desperta para a Tua obra, nos desperta para crucificarmos a nossa carne e exaltar o Teu Espírito em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, toma toda a direção que nós Te pedimos e agradecemos. Amém. Então vamos lá. Qual que é o objetivo dessa primeira aula? Então a gente vai conhecer um pouquinho sobre a história de Paulo. Assim, mais pra cá. A gente vai falar um pouquinho sobre Paulo. Vai falar sobre o propósito da carta de Paulo aos Gálatas. E aí a gente vai falar da introdução, que são os 5 primeiros versículos. Paulo sempre faz uma introdução nas suas cartas. E aí a gente vai falar dessa introdução particular que ele faz aos nossos irmãos da Galácia. E aí, começar falando um pouquinho sobre Paulo, né? E a gente sempre estuda as cartas de Paulo, mas eu tenho quase certeza que vocês ouviram falar pouco sobre Paulo. Não vai se aprofundar aqui, lógico, não dá tempo. Mas eu quero fazer uma introdução sobre a vida de Paulo. Então, quem foi Paulo? Tem 2 trechos da Bíblia que destacam um pouquinho da história de Paulo, que é ele mesmo contando a história dele. Então, a gente lê lá em Atos 22, e a gente lê também em 2 Coríntios 11. O próprio Paulo fala quem ele era. Então, Paulo, ele nasceu em Tarso, na Cilícia. Não era uma cidade muito conhecida na época, mas está aqui no nosso slide aqui, tá vendo? É uma cidadezinha bem aqui, ó, uma cidadezinha litorânea, ó. Filho, como que dá pra... Em cima da ilha de Chipre, ó, tem Perge na esquerda e Tarso na direita. Essa é a cidadezinha que Paulo nasceu. Mas ele foi educado em Jerusalém. E aí alguns já sabem, Paulo ele foi ensinado na lei por um homem chamado Gamaliel. Era um profundo conhecedor da lei, Gamaliel, e Paulo também se tornou um profundo conhecedor da lei. Ele era de família... Paulo, né? Ele era de família judaica, ele era da tribo de Benjamim, mas ele tinha uma coisa muito importante para a época, e provavelmente ele herdou do pai dele, que era a cidadania romana. Quem não lembra, quem dominava nessa época era Roma, né? Era o Império Romano, que era os nossos Estados Unidos da época, né? E aí Paulo tinha essa cidadania romana que dava alguns privilégios para ele, e ele conta uma parte desses privilégios lá quando ele foi açoitado e não sabiam que ele era romano, né? Prenderam ele, açoitaram ele, e aí depois descobriram que ele era romano e falaram assim, sai daqui da prisão, porque se descobrirem que a gente açoitou um romano, a gente tá lascado. Aí Paulo fala assim, não... Ninguém vai saber, isso não vai ficar oculto, não. Vocês açoitaram um romano sem perguntar se eu era romano. Então, esse é um trecho da história de Paulo, né? Aí, o primeiro trecho da Bíblia que cita o Paulo, né? Na verdade, cita Saulo, né? É a mesma pessoa. É lá em Atos 7.
no apedrejamento de Estevão. Quando eles pegaram o Estevão para apedrejar e foram levar o Estevão lá para fora da cidade, eles tiraram as capas de Estevão e jogaram aos pés de um jovem chamado Saulo, que era o Paulo, né, a mesma pessoa. Na época ainda era um perseguidor da igreja. Como fariseu, ele era um perseguidor dessa nova seita que estava surgindo, que seguia esse Jesus chamado Cristo. Então ele era, além de um profundo conhecedor, ele era um seguidor assíduo da lei. Por isso que ele era um dos perseguidores dos cristãos. E aí também fala da conversão de Paulo em Atos 9, quando Jesus aparece para ele, né? E aí eu falei, né, de Saulo e de Paulo. Lucas mesmo fala, quem escreveu o livro de Atos foi Lucas, né? Ele fala lá no capítulo 13, versículo 9, que Paulo também era chamado de Saulo, Saulo era chamado de Paulo. Por quê? Era muito comum as pessoas terem dois nomes, né? Vou citar um outro caso. Vocês lembram de Josué? Qual que era o nome de Josué? O outro nome de Josué? Quem sabe? Lembra do Josué? Moisés morreu, aí Josué assumiu, mas Josué tinha um outro nome. Qual que era? Eu não sei. Oséias. O outro nome de Josué era Oséias. E aí, era muito comum isso, né? E no caso, Paulo era o nome romano de Saulo. Saulo era a versão hebraica. Então, aquela historinha de que Saulo foi transformado em Paulo é muito bonita, é muito, como eles dizem, é muito romântica, mas não tem nada de Saulo ser transformado em Paulo, não. Era a mesma pessoa que, dependendo da língua, era chamado de Saulo ou de Paulo, tá? Aí, depois da conversão dele, ele retornou para sua cidade natal, lá para Tarso. E aí ele ficou um período em silêncio lá. Dizem que foi cerca de 10 anos. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente tem a impressão de que Paulo, ele se converteu, né? E já saiu dali pregando, né? Já saiu viajando, abrindo igreja. Mas a história mostra que não foi bem assim, né? Ele retornou para sua cidade natal, ficou ali um tempo aprendendo, né? A obra de Jesus. E depois disso, ele foi pregar o evangelho. Aí em Atos 15, cita algumas igrejas, e alguns historiadores dizem que essas igrejas citadas em Atos 15 foram fundadas por Paulo enquanto ele estava lá na sua cidade natal durante esses 10 anos. Aí, beleza, passou os 10 anos, Paulo começa a sua vida missionária. E aí, a gente vai para o primeiro mapinha da nossa aula de hoje. Obra missionária de Paulo. Então aqui, ó, tem um mapinha resumo falando das 3 viagens missionárias de Paulo, que são citadas em primeira viagem, Atos 13, do 1 ao 14, e versículo 28 também. A segunda viagem dele é citada em Atos capítulo 15, do versículo 36 até Atos 18, versículo 22. A terceira viagem é citada a partir de Atos capítulo 18, versículo 23, até Atos capítulo 21, versículo 16. E aí também tem a última viagem de Paulo, que ela é citada aí, a viagem a Roma, que foi quando ele foi executado pelo imperador Nero. Isso aí, a execução de Paulo aconteceu em torno de 66, do ano 66 ou 68 depois de Cristo. Então, durante essas viagens missionárias, o que Paulo fazia? Ele fundava igrejas e ele aproveitava para visitar também as igrejas que ele já tinha fundado. O que mais, voltando lá para o nosso slide, o que mais que Paulo fez? Paulo, ele é
considerado por nós o pai da teologia, né? Porque ele que entendeu o propósito do evangelho. E ele foi o primeiro a escrever sobre isso, né? A colocar de forma sistemática o estudo do evangelho. E aí ele escreveu algumas cartas falando sobre o evangelho. A gente já viu até numa das quartas-feiras, né? Que foi uma das perguntinhas lá. Quantas cartas Paulo escreveu? 13. 13, boa. 13 cartas. E aí elas estão citadas aí no nosso slide, que foi... Tá na ordem que tá na Bíblia, tá? Não tá em ordem cronológica. Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, Timóteo, Tito e Filemão. Aí, eu anotei aqui 9, mas acho que foram 10, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá faltando uma aqui, né? Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Timóteo, É que tem Tito, 1ª e 2ª Timóteo. 1ª e 2ª Timóteo, é isso aí. Já vou corrigir aqui. Foram 9 cartas que ele escreveu para as igrejas e 4 cartas que ele escreveu para pessoas, né? Então, 2 cartas para Timóteo, uma para Tito e uma para Filemão. Certo? Eu resuminho aí da vida de Paulo. Certo, gente? Certo? Certo. A cara da Mari. Fecha a porta do banheiro, Mari. Eu tô só a Evelyn hoje. Então vamos... Tadinha da Evelyn, esqueci de mandar pra ela. Evelyn, verdade. Então, gente, um resuminho da vida de Paulo aí, pra gente começar a falar da carta de Paulo aos Gálatas. Então, quem foram os nossos irmãos de Gálatas que Paulo escreve essa carta aí? Vamos ver mais um mapinha aqui, ó. Aplicativo. Estão vendo aí o slide de 2 mapas? Então, esse mapa do lado esquerdo aqui mostra onde está a região da Galácia. Aqui, ó. Essa é a região da Galácia. Então, Paulo escreve para os nossos irmãos ou para as igrejas dessa região. E que região é essa da Galácia? Hoje, a região da Galácia faz parte da Turquia. Tá vendo? Ela ficava aqui nessa região aqui, ó. No meio da Turquia, perto de Ankara, tá vendo? A capital da Turquia aqui, ó. Ela ficava aqui, a região da Galácia. E foi para esses irmãos que Paulo escreve a carta de Gálatas. Quando que as igrejas de Gálatas foram fundadas? Se vocês lerem lá, a primeira viagem de Paulo, ele cita algumas cidades lá, que fazem parte dessa região da Galácia. Então, essas igrejas foram fundadas na primeira viagem de Paulo e foram revisitadas na segunda viagem dele. E aí? Antioquia, Icônio, Listra e Derbe. Isso aí, a Nani falou aí, ó. Como foi fundada a região da Galácia? Ela foi fundada por tribos celtas que chegaram à região ali através do rio Danúbio. Aulinha de geografia e história, hein? Rio Danúbio, ele vem lá da região da Alemanha, vai descendo ali até perto da Turquia. Esses povos celtas, eles desceram através do rio Danúbio e por volta de 280 a.C., eles fundaram ali a região da Galácia, algumas cidades ali. E essa região da Galácia foi anexada ao Império Romano em torno de 25 a.C. Vou fazer a propaganda aqui, ó. Tá certo.
essa região foi anexada pelo Império Romano por um testamento que o último rei Gálata deixou, falando que ele estava deixando a região da Galácia para todo o Império Romano. O nome desse rei era Amintas. Então, o último rei Gálata foi o Amintas, que deixou um testamento deixando a terra dos Gálatas para o Império Romano. Certo? Até aí tranquilo. Então a gente falou da Galácia, a gente falou das igrejas da região, né? E aí agora a gente vai começar a falar da carta aos Gálatas. A gente não tem uma data exata de quando o livro de Gálatas foi escrito, e há uma divergência entre os historiadores, tá? Isso aí não sou eu que estou falando, é uma briga entre os historiadores da Bíblia, entre os teólogos. E aí eu coloquei a data entre 49 e 58 depois de Cristo. Por quê? Se você pegar a Bíblia de Estudo Pentecostal, essa aqui, minha, tá velhinha, ó, ela tem um resumo lá no início de cada livro, e ela fala que foi escrita... Aí, ó, da Nani aí. Ó. E ela fala que foi escrita em 49 depois de Cristo, que seria durante a primeira viagem missionária de Paulo. Mas aí também tem alguns historiadores que falam que essa carta foi escrita durante a terceira viagem missionária de Paulo, enquanto ele estava em Éfeso. E aí ela dataria entre 54 e 58 depois de Cristo. Então eu coloquei 49 a 58, porque não se tem certeza absoluta de quando ela foi escrita. É um dado histórico que é, de certa forma, relevante, mas é mais importante a gente saber o tema e o propósito da carta de Gálatas. Então a gente sabe que ela pode ter sido escrita entre 49 e 58 depois de Cristo, e aí ela pode ter sido a primeira carta que Paulo escreveu, tá? Cronologicamente falando, então quando a gente fala de tempo, Gálatas pode ter sido a primeira carta que Paulo escreveu, se ela realmente foi escrita em 49 depois de Cristo. E aí, Paulo fala sobre um tema que depois ele vai esmiuçar, ou ele vai detalhar melhor em Romanos, que é a salvação através da graça, mediante a fé de Cristo. E aqui Paulo fala da fé de Cristo e não a fé em Cristo. Já estou dando spoiler para as próximas aulas. Por que fé de Cristo e não fé em Cristo? Próximas aulas, não percam. Mas aqui ele fala do tema da salvação mediante a graça. Por quê? E aí a gente já vai entrar nos propósitos da carta de Gálatas. O que aconteceu na região de da Galácia ali? Paulo pregou o evangelho ali, fundou as igrejas, e o que aconteceu? Historicamente, Paulo tem uma briga com os judaizantes, que eram pessoas que tinham a prática judaica e se converteram ao evangelho, mas não tinham deixado algumas práticas ainda. Eles acreditavam que Cristo era o Salvador, mas que para serem salvos, eles precisavam continuar praticando alguns rituais judaicos, entre eles a circuncisão. E aí, Paulo manda essa carta para os Gálatas porque esses judaizantes foram lá para a região da Galácia, onde Paulo já tinha pregado, e começaram a influenciar o povo. E aí, rapidamente, os Gálatas começaram a deixar os ensinos de Paulo e começaram a praticar os ensinos judaizantes. E aí Paulo escreve essa carta, que é uma carta um pouco diferente das outras cartas que ele escreveu, e ele escreve de forma mais enérgica para o povo da Galácia, para os Gálatas, com esses propósitos que estão aí. Primeiro, para reforçar o seu apostolado. Porque o que acontecia? Esses judaizantes, como eles eram brigados com Paulo, a primeira coisa que eles faziam era tentar denegrir a imagem de Paulo. E aí Paulo fala que o apostolado dele não foi dado pelos homens, mas foi dado pelo próprio Jesus Cristo.
Aí, com isso, ele reforça seu apostolado, tenta afastar os judaizantes, falando o quê? Mais spoiler das próximas aulas. Falando que se eles cumprissem um dos rituais, por exemplo, a circuncisão, eles tinham que cumprir toda a lei, não só a circuncisão. E aí, ele fala da salvação pela graça e não através dos rituais ou através dos atos, certo? E aí, mais um spoiler. É nessa carta que Paulo fala das obras da carne e do fruto do Espírito no capítulo 5. Vamos estudar lá pra frente, tá? E aí, mais um pouquinho dos Gálatas aí, antes da gente entrar no nosso texto de hoje. Ao contrário das outras cartas, Paulo ele foi bem enérgico e bem direto com os Gálatas. Então, para começar a falar desse trecho aí de Gálatas 1, do 1 ao 5, não há uma saudação que ele faz como nas outras cartas, que ele fala: sou grato a Deus pela vida de vocês, estou orando por vocês. Estou orando por vocês. Aqui não. Paulo é de curto e grosso. Ele fala, ó, eu sou apóstolo de Cristo, que Deus abençoe vocês, vamos falar do que está acontecendo. Curto, grosso e direto. E em alguns trechos, a gente percebe essa vontade de Paulo e essa energia que ele põe nas palavras dele para tratar da fé dos Gálatas. E aí a gente entra no nosso trecho, que é de Gálatas capítulo 1, dos versículos 1 ao 5. E aí eu vou pedir a ajuda de vocês. Quem que tá aqui na aula? Certinho. Não, aqui é só informação, não é o versículo, não. Então, vamos lá. Davi, lê o versículo 1. Vai, filho. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homens algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Então, aqui no versículo 1, Paulo, ele reforça o seu apostolado, falando o quê? Que foi dado pelo próprio Jesus Cristo. Não foi dado por homens, não foi por imposição humana, mas foi o próprio Jesus que colocou Paulo como um dos apóstolos. E aí, o comentário que eu coloquei aí é que, como apóstolo, ou seja, ele era um delegado comissionado, ele tinha uma missão. Paulo fala aí que ele foi autorizado pelo próprio Deus, ou seja, por Jesus Cristo, para pregar o evangelho. Quem mais está aí? Mari, lê o versículo 2. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas de Galácia. Isso. E aí, Paulo, ele fala aí que ele estava escrevendo a carta aos Gálatas, e ele fala que tinha mais alguns irmãos com ele. Ele não fala quem eram esses irmãos, não fala quem pode ser, mas ele fala que, apesar desses irmãos não terem sido chamados diretamente por Jesus Cristo, ele está falando que, ó, tem uns irmãos aqui comigo, que se precisar, eles vão ser mediadores entre eu e vocês. Ou seja, seriam mediadores entre Paulo e os nossos irmãos da Galácia. Verso 3. Lê aí, André. Tô sem Bíblia aqui, pô. Tá sem Bíblia? Tô. Quem tá com Bíblia aí fácil? Dez minutos. Vai, Natan, lê aí o 3. Ah, calma aí. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Certo. Aí, Paulo, ele usa a expressão graça e paz, que é uma expressão que ele costuma usar quando ele escreve as suas cartas. A gente vai ver essa expressão lá nas outras cartas dele. E aí, o que ele quer dizer com graça e paz? Ele fala aí de uma ação e de um efeito.
Qual é a ação? A ação é o atuar gratuito de Deus. A ação foi Deus enviar Jesus Cristo para morrer por nós e perdoar os nossos pecados. E qual é o efeito dessa ação? É a paz. É o resultado da atuação de Deus em nossas vidas. É a paz que o mundo não entende. É a paz que o mundo não pode dar. É a paz que só a atuação de Deus em nossas vidas pode nos dar. Certo? Versículo 4. Vou pedir para o Pedro. Ah, os dois Pedros estão aqui hoje, ó. Que milagre. Quem vai ler? Qual dos Pedros quer ler o verso 4? Quem achar pode ler. Vai, Pedros. O qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Amém. Então aqui, Paulo fala dessa graça e dessa paz, que é um acontecimento e o efeito desse acontecimento. Então Paulo fala da morte de Jesus Cristo pelos nossos pecados e que a morte de Jesus, o sangue de Jesus, nos perdoou de nossos pecados e nos trouxe salvação. Ou seja, a salvação através da graça. Aqui Paulo já começa a falar da salvação pela graça. E aí, versículo 5, vou pedir para Evelyn. Cadê a Evelyn? Aí, Evelyn. Tá no mudo. Estou sem Bíblia. Ô, tá todo mundo sem Bíblia nessa aula? Vocês estão indo pra onde? É pra IBD mesmo? Vai, Elo, então lê o versículo 5. Tô indo, espera que eu tenho que abrir o aplicativo. Tô Deixa Deus usar. A quem seja glória para todos sempre. Amém. É isso aí. Aí, tem um outro ponto nessa introdução de Paulo, aí nesse versículo 5. Geralmente, nessa doxologia, que é um louvor e glorificação, Paulo agradece a Deus, né, pela vida daqueles que ele está escrevendo a carta. Ele faz uma introdução um pouco mais longa. Aqui não. Ele fala, ó, a quem seja a glória para todos sempre, amém. Aqui, ele pode estar mostrando duas coisas. Primeiro, a necessidade da carta ser um pouco mais breve, porque ele precisava lutar ali, brigar com os judaizantes. E segundo, que pode demonstrar também que Paulo estava preocupado porque, embora os gálatas tinham ouvido Paulo pregar o evangelho, eles não tinham correspondido da forma como era esperado. E aí o que acontecia? O que aconteceu? Paulo pregou o evangelho e quando vieram os judaizantes, eles não estavam firmes naquele evangelho que Paulo pregou e começaram a se desvirtuar para as práticas judaicas. Certo? É isso, gente. Gálatas do 1 ao 5. Fizemos um resumo do prefácio e introdução ao livro de Gálatas. Aí, na próxima aula, a gente vai estudar Gálatas, capítulo 1, versículo 6, até Gálatas, capítulo 2, versículo 21. E aí, como Paulo diz, graça e paz a vocês. Que vocês possam reconhecer que Jesus morreu pelos nossos pecados, que os nossos pecados foram perdoados, e que vocês deixem Deus atuar na vida de vocês, através do sacrifício de Jesus na cruz, e que vocês tenham paz, a paz que excede todo o entendimento. Amém? Amém. 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 Alguma dúvida? Alguém quer colocar algum ponto? Alguém tem alguma coisa a acrescentar sobre a história de Paulo, a história dos Gálatas? Deixa aí, filho. Acabou. Não? Então aqui, ó, vou voltar para a apresentação aqui. Leiam
Leiam Atos 22, 2 Coríntios 11 e 12, tá? Paulo conta um pouquinho da história dele. E aí, quem quiser saber mais sobre as viagens missionárias, leia lá o livro de Atos. Certo? Certo. Dúvidas? Não. Foi benção. Amém. Então, próxima aula, Gálatas, do 1 ao versículo 6 até 2:21.